Flamengo acreditava que dava. Flamengo começou o segundo tempo acreditando, vai dar, vai dar, vai dar. E agora tá lá o Paulinho fazendo graça, tá lá de gracinha. Vice da Libertadores. Foi vice pro Botafogo e foi vice pro Flamengo. Agora, uma expulsão como essa, ele tocou a bola, um pé alto para amarelo. E a arbitragem, de novo, acaba com o jogo do futebol brasileiro. Então, eu quero ver o que a CBF vai fazer com esse cara. Porque ele acabou com o jogo. O árbitro ajudou o Palmeiras. Simplesmente nada pro Flamengo dar uma falta. Carrascal deu mole, mas não foi pra expulsão. Não foi. Com um árbitro como esse aí, que sempre tem decisão a favor do Palmeiras, você já dá toda a chance pros caras conseguirem a expulsão. Galera, o Palmeiras vence o Flamengo no Maracanã por 3-0 e dispara na liderança. O Verdão, que chega a 38 pontos e abre 7 pontos de vantagem. O Flamengo, que achava que iria vencer o Palmeiras, mas o Verdão foi lá e meteu 3-0 e calou o Maracanã. Então bora dar uma olhadinha nas reações dos flamenguistas que estão revoltados com essa derrota pro Verdão. Já aproveita e deixe nos comentários sua risada, deixa o like, se inscreva, ative o sininho das notificações, mas agora bora pro vídeo. Na moral, eu vou dizer uma coisa aqui. O Palmeiras acaba de fazer o terceiro gol. Na moral, esse jogo foi condicionado a duas coisas. Primeiro, a expulsão do Carrascal. Sacanagem no começo do jogo, não podia ter sido expulso. Irresponsável, moleque, deu mole. Ponto. Agora, o Rossi tá de brincadeira. O Rossi tá brincando. 2 frangos no único jogo. Frangou contra o Atlético Paranaense semana passada. Falhou contra o Vitória na eliminação da Copa do Brasil. A diferença no segundo tempo. As bolas que foram no gol do Palmeiras. O Carlos Miguel pegou, salvou a bola do Paquetá, salvou a cabeçada, salvou tudo. E o Rossi tomou 2 frangos. 2 frangos. Ah, Flazoeiro, tem que ser grato, Rossi, porque ele fez o que fez em 2025. O Felipe Luiz fez o que fez em 25 e foi embora. Acabou. Eu sou grato. Tá lá no ninho, lá o troféu. Garrou o pênalti contra o Estudiantes. Garrou pra caramba na final. Garrou na semifinal contra o Racing. Eu vou ser grato pra sempre. Mas 3 jogos em menos de um mês que o Rossi falha. Pô, não pode. Não pode, pô. E aí o jogo é condicionado a isso, a uma expulsão vagabunda, sem vergonha, no começo do jogo, e o Rossi tomando 2 frangos, quando o time acreditava, o Flamengo acreditava que dava. O Flamengo começou o segundo tempo acreditando, vai dar, vai dar, vai dar. Aí me vai o Rossi, toma um gol de bola desviada de ombro, e agora toma outro, pô. E agora tá lá o Paulinho fazendo graça, tá lá de gracinha. Vice da Libertadores. Foi vice pro Botafogo e foi vice pro Flamengo. Vice. Jogador bichado e machucado e horroroso. Esse senhor conseguiu acabar com o melhor jogo do futebol brasileiro no ano. Uma expulsão, o Carrascal foi ingênuo? Foi. Deu mole? Deu. Agora, uma expulsão como essa, ele tocou a bola, um pé alto para amarelo. E a arbitragem, de novo, acaba com o jogo do futebol brasileiro. Então, eu quero ver o que a CBF vai fazer com esse cara. Porque ele acabou com o jogo. Tava deixando o jogo correr, o jogo tava bom. E aí dá um vermelho como esse, banal, desse jeito, num lance sem violência. É um absurdo. E ó, não é, eu falo isso. Esse senhor despertou a revolta de muito rubro-negro quando ele foi escalado. Já não é a primeira vez que prejudica o Flamengo. E agora, um jogaço como esse, que o Flamengo estava jogando muito, uma expulsão exagerada como essa. Um absurdo o que a arbitragem faz com o futebol brasileiro. Ver o molhado falar que o árbitro ajudou o Palmeiras. O árbitro ajudou o Palmeiras. Simplesmente nada pro Flamengo dar uma falta. Carrascal deu mole, mas não foi pra expulsão. Não foi. Como que o cara acerta aqui, o cara coloca a mão na cara? Tem o VAR! Ele não vai olhar! No Flamengo não tem nem VAR! Os caras já expulsam direto! Os caras já vêm com cartão vermelho e expulsa! Deu nada pro Flamengo, não deu nada! O jogo inteiro parando e dando falta pro Palmeiras! Agora sim, 2 frangos de Rossi, tava 1-0 ali, Flamengo impressionando, quando precisou de Rossi, frangou! Não tem cobrança! Tá jogando tranquilo! Tá jogando
gol. Inacreditável. E com a expulsão do Carrascal, o Palmeiras vence o jogo, abre 7 pontos de vantagem na liderança, e mesmo com o Flamengo tendo jogo a menos, o Flamengo vencendo o jogo a menos, fica ainda 4 pontos do Palmeiras. O Brasileirão, ele se vence a cada rodada, e qualquer erro pode ser crucial lá no final do campeonato. É desanimador. É desanimador. É inacreditável. O Flamengo dependia somente dele para assumir a liderança, e por conta de um erro individual, o Palmeiras vence o jogo e abre 7 pontos de vantagem na liderança. Só para vocês terem uma noção, com 20 minutos do primeiro tempo, antes do Carrascal ser expulso, o Flamengo tinha 6 finalizações contra nenhuma finalização do Palmeiras. Tava na cara que o Flamengo iria vencer o jogo. Aí o Carrascal, por irresponsabilidade, mais uma vez foi expulso, deixa o Flamengo com um jogador a menos, o Palmeiras vence o jogo que o Flamengo estava dominando. Isso aqui é um placar mentiroso. E aí o Flamengo hoje poderia ficar 1 ponto do Palmeiras com um jogador a menos. E com a expulsão do Carrascal, o Palmeiras vence o jogo, abre 7 pontos de vantagem na liderança. E mesmo com o Flamengo tendo jogo a menos, o Flamengo vencendo o jogo a menos, fica ainda 4 pontos do Palmeiras. O Brasileirão, ele se vence a cada rodada. E qualquer erro pode ser crucial lá no final do campeonato. Carrascal expulso, mano. Esse juiz, quando foi escalado, já foi. Esse cara sempre prejudicou o Flamengo. O Carrascal não botou o pé assim, botou o pé alto, mas tirou. O jogador do Palmeiras abaixou a cabeça. Não é pra vermelho. Não é. Pegou no peito, porra. Pegou no... Ladrão! Ladrão! Não é pra vermelho, porra. Carrascal expulso. O VAR vai ter que chamar. O VAR vai ter que chamar. Tem que chamar. O VAR tem que chamar. Porra, nem pegou no rosto direito, porra. O cara tá olhando pra baixo, porra. Mas mais uma vez o Carrascal prejudicando o Flamengo, hein? Mais um jogo difícil, o Carrascal prejudicando o Flamengo. Independente se for pra ser vermelho ou não. Mais um jogo, o Carrascal prejudicando o Flamengo, mano. O VAR não chamou, não. Mano, o VAR não chamou. Cara, esse árbitro aí foi o que não deu o pênalti no Bruno Henrique. E o cara deu um bico do cara do Botafogo. Foi o cara que deu vários pênaltis que o Palmeiras fez. Ele não deu. Esse cara já veio mandrado, rapaz. Você é um ladrão. Não chamou. Carrascal expulso, mano. Pô, roubado. É o que eu falo pra vocês do Carrascal já tem um tempo. Jogador contratado a peso de ouro, contratado por milhões, caríssimo, muito além do valor que ele realmente, né, vale, pra acontecer isso, né? Pra ser... eu acho que poderia ser só amarelo porque não acerta, vai só na bola. Mas levantou o pé demais, assumiu o risco, e assumiu o risco com um árbitro como esse aí, que sempre tem decisão a favor do Palmeiras, você já dá toda a chance para os caras conseguirem a expulsão. Expulsaram, ele deu sopa pro azar, né? Quando ele assume o risco, ele dá sopa pro azar. Agora, é um absurdo, né, cara? É um absurdo. O Flamengo perde de gol, Paquetá, todo mundo perdendo gol, Paquetá, Samuel Lino, cara, o cara recebeu um presente ali. O Flamengo jogando melhor que os caras, até com um jogador a menos. O Samuel Lino recebeu um presente, cara. Recebeu um presente e não vai pra cima, quer chutar errado. Cara, é inadmissível, é inacreditável, meus amigos. Inacreditável. Agora, o árbitro que eles queriam, tá aí. É isso aí. Bem, pra fechar aqui, no dia que a CBF emite uma nota declarando guerra ao Flamengo, a arbitragem como essa aí, onde o André já era pra ter tomado cartão antes, já era pra estar expulso, uma arbitragem que dá um cartão amarelo absurdo no Paquetá, uma arbitragem que tenta prejudicar o Flamengo de todo jeito. É isso aí. Tá? Davi Oliveira Lacerda, que sempre prejudicou os times que estão brigando contra o Palmeiras, escalado. No dia que a CBF, a torcida do Flamengo tem que fazer manifestação, tem que ir pra dentro, tem que botar quente na CBF. Foi no dia que a CBF soltou a nota. Isso aí é escândalo, isso aí é esculacho, isso aí tem sacanagem. Um jogo até o momento da expulsão e outro depois. O Palmeiras soube aproveitar o fator de ter um jogador a mais em campo e leva para São Paulo 3 pontos importantíssimos pro campeonato, né, Coutinho? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Tudo a ótimo. você, boa noite, Ramon. Ótima noite para todo mundo que nos acompanha. É assim, eu acho que dá pra gente falar do jogo, né? E dá pra gente falar do resultado. São 2 pontos para mim que são diferentes. Eu acho até que o Palmeiras abre o placar no primeiro tempo sem fazer um grande primeiro tempo. O Palmeiras até demora um pouco mais a assumir as rédeas do jogo depois que tem um jogador a mais. Mas o resultado ele é incontestável na questão da forma como ele foi construído, né? A maneira como o jogo foi se desenvolvendo, o jeito que o Flamengo acabou se expondo, porque tinha mesmo que se expor, tinha que buscar o resultado.
E esse placar de 3-0 ele é muito importante para esse momento que o Palmeiras vive, né? Certamente, se não for o mais, é um dos maiores momentos ali de questionamento ao trabalho da Abel Ferreira, com protestos de torcida organizada mais uma vez, questionamentos muito grandes dentro da política do Palmeiras, na política interna do clube. E aí você vem no Maracanã. E aí a gente vai falar de circunstâncias do jogo, expulsão, jogou para fazer 3-0, enfim, não importa. O placar foi 3-0 e aí você acaba colocando muita frescura, muita água nessa fogueira que estava prestes a queimar alguém dentro do Palmeiras ali. Tudo bem, Ramon? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Coutinho, boa noite para quem está com a gente em casa acompanhando a troca depois de um jogão de bola desse, um clássico no qual eu tinha muita expectativa, né? Ontem aqui, a gente prevendo, né, conversando sobre esse clássico, eu ponderei algumas coisas que poderiam acontecer e falei sobre duelos que aconteceriam, né? Físico, técnicos, táticos, mentais e comportamentais. Esse duelo hoje comportamental, para mim, falou muito sobre o que foi o jogo. Foi um Flamengo que, até a expulsão, era dominante, que tinha criado as suas chances e era melhor que o Palmeiras. Aliás, era muito melhor que o Palmeiras. Após um comportamento do Carrascal, que foi expulso, as coisas começaram a mudar. Eu tô com o Coutinho, o primeiro tempo do Palmeiras. Eu achei que mesmo com a mais, demorou a engrenar. E aí, faz um belíssimo gol, um belíssimo passe, uma belíssima jogada de um jogador que foi importantíssimo, vamos falar daqui a pouco, que foi o Flaco Lopes, e vence depois, o segundo tempo, o jogo anda e o Palmeiras vence, como o Coutinho falou, incontestavelmente. Vamos voltar ao Maracanã. Lá estão Carlos Eduardo O Mansur, Cadu Mansa para os íntimos. Saudade, Cadu Mansa. E Richarlison. E vou começar agora. Eles estiveram lá entre os 71 mil torcedores que estavam no Maracanã para assistir esse clássico Palmeiras e Flamengo. Mansur, boa noite, amigo. Bem-vindo ao Troca de Passes mais uma vez. No fim das contas, o torcedor, a maior parte da torcida do Maracanã saiu triste, mas vimos um bom jogo de futebol por aí, não, Mansur? Bem-vindo, amigo. Boa noite, Diniz. Boa noite, Coutinho, Ramon, Richarlison, que está aqui do meu lado, todo mundo que assiste ao Troca. E acho que é muito difícil fugir da narrativa do jogo que foi colocada pelo Coutinho no início da análise dele, de duas partidas totalmente diferentes, né? Não é que o Flamengo dominasse, fosse melhor nos primeiros 20 minutos até a expulsão. O Flamengo dominava todas as faces do jogo, todas as situações de jogo. Tudo que o Palmeiras normalmente tenta fazer, o Flamengo tinha um antídoto e dominava. Se o Palmeiras tentava sair jogando, acumulando muita gente atrás, para atrair pressão do Flamengo e lançar a bola, o Flamengo ganhava esses duelos pelo alto, o Flamengo ganhava a segunda bola e sustentava uma pressão. Se o Palmeiras individualizava a marcação como costuma fazer, o Flamengo tinha mobilidade e uma extraordinária leitura de espaço de Samuel Lino, de Paquetá, que fazia um início de jogo brilhante, para conseguir construir as chances. Aí vem a expulsão. E quando vem a expulsão, acho que o Palmeiras até demora a conseguir, ele demora 15 minutos pelo menos para ter uma finalização, né, Richarlison? Só que a partir daí, naturalmente, ele começa a ter mais tempo com a bola para sair de trás, a bola fica mais tempo com o Marlon Freitas, importantíssimo no jogo, fez uma grande partida, é um meio-campista com uma capacidade de distribuição, de levar o time ao ataque, que é impressionante mesmo. O Alan, numa grande noite também individualmente, até que ele constrói uma lindíssima jogada, que é o passe do Marlon, uma movimentação lindíssima do Alan e o gol do Flaco. E aí vem o segundo tempo, que são aqueles dilemas do futebol, né? O que é o certo fazer? Arriscar e se expor ou se resguardar e numa bola tentar achar o empate? O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, foi para a opção do risco. Ele coloca o Paquetá como segundo volante, entra com o Bruno Henrique para ter dois homens mais rápidos pelo lado, Samuel Lino de um lado, Bruno Henrique do outro, para ter o Paquetá e melhorar essa saída de meio e acaba saindo do Maracanã com um 3-0. Ele errou, eu não diria dessa forma, porque foi essa coragem que colocou o Flamengo contra um Palmeiras que sempre vai ser conservador num cenário em que ele estiver ganhando o jogo. Não adianta a gente imaginar outra coisa, que é a maneira como o seu treinador pensa o jogo. O Flamengo ficou a duas finalizações bastante claras de empatar o jogo e mudar a história. Naturalmente pesa o físico, pesa a exposição mesmo do sistema, acaba acontecendo o segundo gol também porque o Flamengo não deixou sequer de pressionar tiro de meta, porque o segundo gol sai com o Flamengo pressionando o tiro de meta do Palmeiras, toma o contragolpe, sai o gol do Alan, e o terceiro já é consequência do fim do jogo, né? Troca. Tá me ouvindo, Diniz? Sempre te ouvindo.
Boa noite, Diniz, Coutinho, Ramon, a todos que nos acompanham. O Mansur foi muito bem, né? Esclarecendo, eu acho que um comecinho de jogo, que até o próprio Carrascal estava bem no jogo, né? Aqui do lado direito com o Varela, fazendo boas conexões. Eu acho que importantíssimo também um começo de jogo do Everton. Mais uma vez o Everton Araújo fazendo uma contenção brilhante junto com o Jorginho. E aí, depois da expulsão, é outra coisa. O Ramon sabe como que é. Um clássico que é decidido em detalhes. Você perdeu um jogador e, do outro lado, você tem uma equipe que é líder do campeonato e, mentalmente, essa equipe ela é muito forte, sempre é muito forte, é difícil. É um Flamengo que, mesmo assim, terminou com maior número de finalizações em gol. A posse de bola foi quase parelha. Um Flamengo que quase conseguiu fazer um gol ainda com um homem a menos. Um Palmeiras que soube jogar o jogo, um Palmeiras que foi inteligente, um Palmeiras que o Abel soube minar as possibilidades que o Flamengo tinha, principalmente quando vem essa substituição, deixando um Flamengo mais ofensivo, mas também frágil defensivamente. O Palmeiras foi lá, conseguiu ter paciência. Eu acho que a palavra boa do Palmeiras hoje foi paciência. Começou a trocar passe, virar o jogo, o que não fez no primeiro tempo. Primeiro tempo era um Palmeiras muito nervoso, muito vertical, tentando fazer o jogo acontecer, mas sem muita condição coletivamente falando. E no segundo tempo, com o homem a mais, praticamente, que eu acho que a virada do jogo foi essa, aí teve paciência, aí entrou o Marlon Freitas, entrou o Alan, entrou jogadores que têm qualidade técnica, com espaço, com certeza eles iam ter a qualidade que tem e conseguir fazer o que fizeram. Então, assim, é um Flamengo que não deixou de lutar. É difícil você, com um homem a menos, desde os 20 minutos do primeiro tempo, conseguir manter uma intensidade. É um Flamengo que cansou. A gente via aqui de campo, aqui do Maracanã, a linha de zaga aqui do Palmeiras extasiada, com muito cansaço, porque foram combatentes, foram resilientes. E do outro lado, um Palmeiras que, além de ter conseguido controlar essa partida no segundo tempo, ainda teve jogadores que entraram e contribuíram para a vitória do Palmeiras. Agora, é impressionante, né? Falando sobre o time vencedor, no caso o Palmeiras, como o Palmeiras tem a capacidade de criar jogadores na base que viram soluções para o time principal, né? Já foi assim lá atrás, com o Endrick, com outros jogadores, agora aparece o Alan, né? Apareceu no ano passado muito bem. E que personalidade, né? Como esse menino jogou bola hoje, assim, 22 anos, ele não é tão novinho quanto o Endrick, quanto o Estevão, quando apareceram, mas a personalidade que ele tem mostrado nos jogos é impressionante, né? Pra mim, no ano passado, quando o Palmeiras vai mal na final da Libertadores contra o Flamengo, ele já tinha sido o melhor jogador do Palmeiras. Você até lembrava, a gente conversava isso em off, né, no camarim. Ele foi substituído muito cedo naquele jogo. Também não entendi naquela partida a saída dele. É um jogador que, às vezes, não é tão valorizado, acho que quanto merece, né? Não é tão citado. Chegou hoje a 5 gols na temporada, 4 assistências. Contribuição bem efetiva para o número de jogos que ele tem, para a produção ofensiva que o Palmeiras costuma ter. É um cara que ajuda muito sem a bola, então ele não deixa de fazer o trabalho que ele tem que fazer ali, de dobrar a marcação com o Giai, mas ofensivamente é de arrastar, é de conduzir, de buscar enfrentamento individual, traz na direção do meio, busca uma associação com algum companheiro e tenta chegar na área para finalizar. No lance do primeiro gol, pouco antes do lance do primeiro gol, era muito nítido o pedido do Abel para que os jogadores do Palmeiras fizessem aquele movimento que o Alan fez, né? Era um Palmeiras muito burocrático, que tinha a bola no pé, tocava de lado, ninguém atacando espaço, ninguém forçando a linha de defesa do Flamengo a tentar proteger a própria área, a correr na direção do próprio gol. E ele faz esse facão, né? Da direita para dentro, ataca as costas e recebe profundidade. O Alexandre acaba saindo um pouquinho atrasado ali. Depois ele dá a bola para o Flávio Lopes fazer o gol. Então essa aí foi as reações dos flamenguistas aí, né? Falando aí da vitória do Palmeiras, revoltados, né? Com o Verdão aí que venceu o Flamengo por 3-0. O Palmeiras conseguiu um baita resultado aí no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que precisava, né? Dar uma resposta ao torcedor. Alguns vão falar, né, que o Palmeiras venceu aí porque o Carrascal foi expulso, mas o Palmeiras não tem nada que ver com isso, né? Foi uma infração ali do próprio jogador. Então o Palmeiras fez sua parte e saiu vitorioso do Maracanã, venceu o Flamengo por 3-0, né? E abriu uma boa vantagem para o Flamengo, que é o vice colocado da tabela. O Palmeiras que chega a 38 pontos, 7 pontos de vantagem para o Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, nessa distância pularia aí para 1 ponto só. O Flamengo já estava contando com essa vitória, né? Porque o Palmeiras
vinha fazendo aí jogos abaixo, não vinha mostrando um bom futebol, né? Mas o Verdão aí foi com tudo e conseguiu um baita resultado vencendo o Flamengo no Maracanã, né? Com o público aí, com o estádio lotado, né? O Palmeiras conseguiu vencer o Flamengo, né? E conquistando esses 3 pontos importantes nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Palmeiras é muito favorito esse ano. Acredito que o Verdão aí não vai perder esse ano o título aí pro Flamengo. E o Palmeiras também tem um jogo bem importante, né? Nessa próxima quinta-feira, o Júnior de Barranquilla, o Palmeiras que acabou perdendo a liderança, né? Da Libertadores, acabou indo para a segunda colocação. E o Palmeiras já vira a chave, né? Pensando nesse próximo jogo. E essa vitória contra o Flamengo aí dá um ânimo a mais, né? Tanto para o torcedor quanto também para os jogadores. Eu vou ficando por aqui e deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você achou das reações aí dos flamenguistas que estão chorando com essa vitória do Palmeiras. E eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Palmeiras aqui para vocês.